Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social, com a finalidade de debater o tema capacitação de médicos ambulatoriais para aferições de pés diabéticos com estomaterapeutas. Convido o nobre vereador, que é uma honra ter você aqui ao meu lado, viu, para o Márcio Dalan, para poder me secretariar. Gostaria de informar os participantes munícipes e todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara que poderão encaminhar questionamentos, sugestões e os demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública que está disponibilizado no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante ao preenchimento de formulário próprio, que está disponível na mesa que se encontra no hall ao lado da porta da entrada do plenário. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos, que já está conosco aqui, uma grande honra ter você aqui, o Salomão de Lira Júnior, secretário executivo da Pessoa com Deficiência do município de Osasco. Gratidão, viu, Salomão, ter você conosco. A Fernanda Zac, chefe de gabinete da Secretaria Executiva de Pessoa com Deficiência do município de Osasco. E Juliana Maeda, enfermeira, que está aqui conosco. Cadê a Juliana? Está aqui. Prazer ter você conosco, Juliana. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência pública. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Estaremos anunciando a todos. Gabriela Cardoso de Oliveira Santos, gerente de Relações Institucionais da Secretaria Executiva de Pessoa com Deficiência. Lindolfo José Soares, advogado da Secretaria Executiva de Pessoas com Deficiência. Amanda Beatriz Vitorino, oficial administrativo, Secretaria Executiva de Pessoas com Deficiência. Elaine Cristina Cardoso Vieira, auxiliar de Recursos Humanos da Secretaria Executiva de Pessoas com Deficiência. Odete Aparecida Martins, assessora especial do secretário. Da Secretaria de Pessoa com Deficiência. Ronaldo Santos de Souza, assessor da também na secretaria. Só falar o nome. Da secretaria, faça seus nomes. Marcelo Ramos Santos, assessor de gabinete. Magda, abreviado, Magda Braz. Claudete L. Porrim. É isso. Davi Herbert de Andrade, consultor. Cleiton Aparecido dos Santos, motorista. Vanderlei Piovan Valentim, assessor pedagógico do Comped. Ivanice Ribeiro dos Santos Silva, certo? Ivanice, assessora de gabinete. Samuel da Silva Santos, oficial administrativo. José Crispim Filho, gerente. Não sei o que está escrito. Não sei o que está escrito. José o quê? Johnny Nurses,
recepcionista da secretaria. Marcelo Picão, presidente AOR, Associação de Ostomização dos Ostomizados de Osasco e Região. Boa noite a todos, bastante gente. Luiz Fernando Garcia, gerente social. Jailson de Campos Duda, oficial administrativo. Tatiane Rezende Torres, Sociedade Civil. Rosângela Cristina Guizini, assistente social. Se quiser ir pessoa com deficiência também. Me ajuda. Wilka Queiroz, enfermeira. Juliana Freitas Oliveira, que está compondo a mesa conosco. A Fernanda, que está compondo a mesa com a gente, chefe de gabinete. Beth Alves. E o Salomão Júnior, que compõe a mesa conosco. São esses os presentes. Obrigado, Márcio. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores. Você da Saúde, presidente, Michel Araújo. Relator, Joel Nunes, membro. Paulo César, que é o Pelé da Cândida, membro. E Rodrigo Mendes, que é o Gancinho, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos vereadores aqui presentes, mas não tem nenhum vereador aqui, né? Só o senhor que está aqui presente hoje. Já agradeço por ter vindo me secretariar aqui, viu? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 14/2023, que solicitou esta audiência pública e ofícios de justificativa de audiência dos vereadores. Ofício de número 14/2023. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, informo a vossa excelência que essa comissão deliberou sobre a realização de audiência pública com a finalidade de debater tema: capacitação de médicos ambulatoriais para aferições de pés diabéticos com estomaterapeutas, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, às 18 horas. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência autorização para a referida audiência seja realizada no Pleno da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência que seja expedido o ofício-chefe do Poder Executivo, convidando o senhor Fernando Machado Oliveira, secretário da Saúde no município de Osasco, para se participar da referida audiência. Respeitosamente. Obrigada, Márcio. Informamos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais, 7 da NET 3, do Megabyte, Telecom, a antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E o evento também estará disponível no YouTube. Bom, então agora vamos já convidar, né, nosso secretário para poder fazer uso da palavra. E eu acho que pode fazer por aí mesmo, Salomão. Olá, boa noite. Salomão, está todo mundo tenso. Porque quando fala de ferida, as pessoas falam assim, né? É todo mundo louco, né? Está tratando um tema de ferida, não é verdade? Nessa casa eu canso de falar sobre tratamentos de feridas. Mas
é mais que necessário, né? Quantas pessoas nós não temos acamados? Quantas pessoas nós não perdemos com diabetes? Ou amputação, né? Então, é mais que necessário. Desde já, eu já agradeço a sua secretaria, para que a gente possa, mais vezes, poder falar sobre esse tema nessa casa. Muito obrigada, viu, Salomão? Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, a nossa palestrante, Juliana. Cumprimento a vereadora Lúcia da Saúde e o nosso vereador secretário, Márcio. Cumprimento também, que está à mesa, a Fernanda Zac, chefe de gabinete da secretaria. Senhores, assim como a nossa vereadora Lúcia da Saúde, que tem um trabalho muito bonito, parabéns, vereadora, que está sempre atenta, né, com sua sensibilidade às demandas da saúde. Que Deus te abençoe. E hoje é um dia especial, que quando falamos de feridas, de pré-diabéticos, estamos falando de uma parcela da população que às vezes está na invisibilidade, pelas questões sociais, pelas questões socioeconômicas. E a ODS, um dos objetivos da ODS é trazer a qualidade de vida para as pessoas, independente da sua condição, da nacionalidade. Então, eu acredito que essa noite, Osasco, a nossa cidade, a Câmara dos Vereadores, a Comissão de Saúde, está escrevendo uma nova história para que o município possa ser uma vanguarda nessa política pública que é tão necessária para a vida das pessoas, para trazer qualidade de vida, para fazer com que as pessoas que venham ressignificar a vida daqueles que muitas vezes estão numa condição invisível, sem poder exercer a sua cidadania. Eu quero agradecer a todos aqui da Secretaria, da Pessoa com Deficiência, a Casa, os vereadores, prefeito Rogério Lins, e vamos em frente para fazer a cidade de Osasco cada vez mais inclusiva. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Salomão. Quero convidar a fazer o uso da palavra a Fernanda Zac, chefe de gabinete, né, Fernanda? Se você pode se dirigir até a tribuna, tá? Isso. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. Em nome da presidente da Comissão da Saúde e da Assistência Social, vereadora Lúcia da Saúde, que tem executado, ao longo aí do seu mandato, um trabalho de excelência. O vereador Márcio Dalan, meu secretário Salomão Júnior, que abre as portas para a gente debater outros temas invisíveis, né, e que fazem parte também da pauta da deficiência. E a doutora Juliana, que vai palestrar para a gente daqui a pouquinho. Queria fazer um agradecimento especial a Tati Torres, que a gente já vem aí há 2 anos nessa caminhada. Dona Antônia, mãe do Edivaldo, que estão ali no cantinho, que ele é convivente do Edmundo Burjato. A dona Antônia é uma mãe atípica, está sempre participando com a gente. Agora está chegando o Henrique, com a Mari Murano, que também participa sempre com a gente. Pode sentar com ele aqui na frente, a mãezinha
Marcelo Picão, Aldete, toda a equipe da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Bom, gente, eu gosto muito de falar, a Associação Arado, que não está aqui, mas eu acredito que estão participando pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, e também a Associação ADJ, que foi feito o convite. Eles lamentaram não estar aqui com a gente hoje presencialmente, mas estarão participando dos debates e farão perguntas online. Presidente, a gente costuma dizer o seguinte, que a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente não trabalha doença, né? A gente trabalha deficiência. E aí, por que hoje nós estamos aqui com a presidente da Comissão da Saúde e da Assistência Social, falando de diabetes, né, de prevenção de amputação, que vem de encontro com a nossa pauta, se a gente não fala de doença, né? Então, conversando nos bastidores com o Alan, que nos recebeu há 2 semanas, recebeu nossa equipe, né, para organizar, que tem uma filha de 19 anos. Estou até expondo aqui sua história, mas eu sei que você é um militante da causa, um ativista. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente acaba se apaixonando de fato pela pauta. É uma pauta apaixonante, porque é uma pauta pouco falada. E a diabetes, a proposta que a gente está trazendo hoje, é uma proposta que não tem custo nenhum para o município. É uma empresa que a gente é parceiro, não temos custo nenhum para o executivo. Já fizemos outras parcerias com essas pessoas, com essas empresas, sem custo nenhum, apenas para provocar a sociedade civil, o poder legislativo, o poder executivo, para que todos possam ter o entendimento, inclusive orientar os próprios médicos no momento do atendimento clínico. Então, vereadora, eu queria abrir esse parêntese, mas para agradecer e para dizer, a deficiência não é doença, mas pode se tornar, né? Uma doença pode se tornar uma deficiência, e uma deficiência pode se tornar uma doença. Então, vamos prevenir. Estamos falando de prevenção. Estamos falando de tratamento humanizado, de cuidar do ser humano como tem que ser cuidado, independente da sua condição física, intelectual, sensorial, comportamental. Então, agradeço pela oportunidade. Obrigada, secretário. E vamos seguir, porque a palestrante tem muito conteúdo para passar. Obrigada, gente. Agradeço, Fernanda, e parabéns pela sua fala, que realmente, quando a gente faz, né, a prevenção, a gente não vai chegar na ponta estando doente, né? Eu sou aqui uma defensora de posto de saúde, porque se você faz um tratamento, se você cuida realmente, se você vai no posto de saúde sem você estar doente. Quem é que vai no posto de saúde sem estar doente? O posto de saúde é para cuidar de quem não está doente, para que a pessoa não possa ficar doente. Então, eu defendo, eu levanto a bandeira do posto de saúde, porque tem gente, várias pessoas querem pronto-socorros, mas se você fizer a lição de casa direitinho no posto de saúde, na ponta a gente não vai ter gente aí com tantos problemas. Então, parabéns pela sua fala em relação à prevenção. Quero convidar agora a Juliana Maeda, a doutora Juliana, que ela é enfermeira estomaterapeuta. A tribuna é toda sua, Juliana. Olá, boa noite. Agradeço o convite por estar nessa mesa tão importante. Inclusive, fico muito feliz de saber que temos um representante da AOR aqui, por
poder falar um pouquinho da minha especialidade, que acho que ninguém conhece esse palavrão de fato, estomaterapeuta. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Juliana, eu sou enfermeira, estomaterapeuta. Para quem não conhece essa especialidade, nós, dentro da enfermagem, a gente acompanha as pessoas com estomias, feridas e incontinência. E sempre o nosso foco vai ser a prevenção, tá? A gente é super especializado para poder tratar, mas o nosso foco sempre é prevenir complicações. Sou mestranda do Programa de Enfermagem em Saúde do Adulto, da USP, né, da Universidade de São Paulo, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre prevenção de complicação nos pés das pessoas com diabetes. Tá? O nome pé diabético brevemente vai cair em desuso. Falem pés de pessoas com complicação nos pés de pessoas com diabetes. Então, segundo o DeFoot, né, é uma instituição internacional composta por vários países e continentes, né, que tem a intenção de prevenir essas complicações nos pés das pessoas com diabetes. Em 2023, nós tivemos essa publicação que 537 milhões de adultos entre 29 e 79 anos atualmente convivem com a diabetes. 10,5% da população mundial dentro dessa faixa etária, tá? Prevê-se que até 2030 a gente vai ter um aumento para 643 milhões, 11,3% da população mundial, e 783 milhões, ou seja, 12,2% até 2045. É uma quantidade bem expressiva. E aproximadamente 240 milhões de pessoas estão no mundo sem diagnóstico nesse momento. Cerca de 1 a cada 2 adultos vivem com a doença nesse momento, sem saber que tem a doença. Quase 90% dessas pessoas vivem em países de baixa e média renda. Isso explica atraso em diagnóstico, atraso de conhecimento, de autoconhecimento, para entender que tem alguma coisa errada acontecendo, atraso de acesso, e aproximadamente 6,7 milhões de adultos morreram em consequência do diabetes ou das suas complicações em 2021. Dentre as complicações que o diabetes pode causar na vida da pessoa, nós temos as complicações microvasculares de vasos menores. Todas são temidas, mas muitas vezes, quando se fala no diagnóstico de diabetes, a pessoa só pensa em amputação de pé. Mas a retinopatia é um problema muito importante, tá? Então a pessoa acaba perdendo a visão por conta de complicação do diabetes. Nefropatia, problema nos rins. A neuropatia periférica diabética, que é o que eu vou falar um pouquinho mais hoje, quando essa doença ataca os nervos periféricos, diminuindo a sensibilidade dessas pessoas e colocando elas em risco. E, dentre as complicações macrovasculares, a gente pode ter o acidente vascular encefálico, né, popular derrame, doença cardiovascular e a doença arterial periférica, que também potencializa o aumento do risco, né, potencializa o risco para complicação e evolui para uma amputação. Então, nós temos os nossos nervos periféricos, que vão nos trazer a sensibilidade, né, vão mandar o comando para o cérebro de trazer algum comando de proteção para o nosso corpo. Então, uma pessoa que não tem alteração nesses nervos, ela vai colocar um sapato apertado, ela vai sentir e vai tirar. Ela vai pisar num prego, ela vai sentir e vai tirar. E essa pessoa que já está com essa doença no estágio tão avançado, com essa situação tão avançada, muitas vezes ela não vai sentir. Eu já tive paciente que trabalhou um dia inteiro com um prego dentro do pé dele sem perceber. Eu tive muito recente um paciente que teve uma queimadura e nem sabe que se queimou. A gente que imagina que seja uma queimadura pela característica da lesão. Inclusive, a foto vai estar aí mais para frente para vocês verem. Então, o que acontece, né? Esse excesso de açúcar no sangue, tá? Pensando que não só açúcar é o açúcar branco que a gente come, mas muitos outros alimentos se transformam em açúcar no sangue. Com o tempo, ele vai destruir nervos e outros tecidos que levam esse impulso nervoso até o cérebro. E aí a neuropatia periférica, né, pelo diabetes, ela hoje, em termos de epidemiologia, é a complicação microvascular mais comum. Afeta cerca de 12% dos indivíduos com pré-diabetes, ou seja, aqueles que ainda não são classificados com diabetes e muitas vezes acabam negligenciando essa situação e vão levando hábitos aí de vida ou até nem são orientados que eles já precisam se cuidar para evitar problemas futuros.
40%, ela afeta 40% a 50% das pessoas com diabetes, é muita coisa, né, gente? Metade dessas pessoas. E até 90% das pessoas com diabetes que já tenham um diagnóstico de doença renal crônica. Dentre os fatores de risco, né, para causar a neuropatia periférica diabética, a gente tem a hiperglicemia, né, o aumento do açúcar no sangue, a idade da pessoa, por isso que ela é muito mais comum nas pessoas acima aí de 50 anos, mas podendo acontecer antes, doenças cardiovasculares, a hipertensão, a dislipidemia associada à obesidade, né, e o tabagismo. E aí, dentro da neuropatia, a gente pode classificá-la em 3 nomes, mas que podem coexistir. Tá? Então, nós temos a neuropatia, inclusive, elas podem estar em estágios mais avançados, né, da neuropatia. A neuropatia autonômica, que é aquela que leva à regulação sudomotora. Então, o suor, de uma certa forma, a umidade da nossa pele, nos traz prevenção. Então, no primeiro momento, ela vai causar um ressecamento dessa pele, expondo ela a rachaduras, fissuras, ressecamento do leito ungueal da unha, causando um maior risco de onicomicose. A neuropatia sensitiva, que é onde a gente já perde a sensibilidade de proteção. Então, essa pessoa perde a sensibilidade com relação ao frio, ao calor, a sintomas de úlcera. Então, como eu falei, a pessoa que está com o sapato apertado está sentindo que tem alguma coisa incomodando. Essa pessoa não vai sentir. E aí, isso é um grande problema, né? E a neuropatia motora, que é a sensação de toque, a vibração e a propriocepção, que é a sensação da pessoa com relação ao próprio corpo. Então, andei um passo para frente, sei que o meu pé andou um passo para frente. Você tocou no meu pé esquerdo, eu sei que você tocou no meu pé esquerdo. E ela também vai levar a alterações musculares e articulares, deixando esse pé rígido e muito mais propenso a risco, porque na marcha o pé vai estar muito mais exposto a bater, mais atrito, e aí acabando aumentando o risco de calosidade. Só contextualizando aqui para vocês, então, a alteração... Acho que ele não aparece ali. Mas a segunda fotinho de cima é uma alteração do formato, da anatomia do pé, deixando esse pé calvo e aumentando mais áreas de pressão. Os dedos podem estar em garra, como dedos em martelo. E aqui embaixo é um exemplo para vocês de um paciente que eu comentei que se queimou e foi perceber só no dia seguinte, porque chegou já numa infecção muito avançada no consultório. Graças a Deus, ele não perdeu o pé, mas ele ainda está em risco, a gente ainda está tratando. Bom, a pressão anormal no pé, insensível durante a caminhada, vai levar ao surgimento da calosidade, dos calos. Então, como eu comentei, uma marcha inadequada, uma pisada inadequada, repetitiva, de muito tempo, vai acabar causando um espessamento de proteção nessa pele. E qual que é o problema disso, né? Esse trauma constante num ponto só aumenta muito a pressão naquela região e a gente pode acabar levando ao surgimento aqui da lesão embaixo do calo. Então, essa lesão vai levar a uma inflamação, né, ou um trauma menor devido ao impacto, e vai levar a uma hemorragia embaixo desse calo, um sanguinho, uma manchinha, que para quem não tem uma visão adequada, por conta de uma retinopatia, ou para quem não sabe que isso é um risco, vai achar que é só uma coisinha e não vai dar bola. E isso pode virar uma coisa muito maior numa fração de tempo muito pequena. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Então, aqui é um exemplo também, ó, eu vou colocar assim, porque a ponteira não chega ali na tela. Vocês estão vendo? Tem uma manchinha embaixo do pé. Não parece nada. Quando a gente remove essa manchinha para a gente ver o que é esse calo, tem uma lesão de uma expressão muito importante. Esse foi um paciente que chegou bem rápido, depois que ele percebeu, porque é um paciente já em acompanhamento. Imagina uma pessoa que não sabe. Muitas vezes ela vai acabar levando a amputação do membro todo. E aí, dentro, né, dessas situações, a gente tem a doença arterial periférica, que é uma obstrução dos vasos, uma diminuição da artéria, que é o vaso que leva sangue para o pé. Tá? A gente pode ter as artérias maiores, as menores, mas que dentro, né, dessas pessoas, dessa situação das pessoas com diabetes, ela aumenta, ela está presente em cerca de 50% das pessoas com diabetes e com uma úlcera no pé apresentam essas pessoas com diabetes que apresentam uma lesão no pé, cerca de 50% delas apresentam a doença arterial periférica. Em pessoas com diabetes,
a doença arterial periférica ela é mais agressiva, aumentando o risco de amputação de 5 a 10 vezes mais do que uma pessoa que não tem essa alteração. E ela é o maior fator de risco para lesões, né, nessas pessoas, por falha de diagnóstico e tratamento, sendo a maior causa de amputação. Aproximadamente cerca de 18,5 milhões de pessoas são afetadas com a úlcera no pé por ano pelo diabetes. 50 a 60% dessas pessoas apresentam infecção. 20% das infecções moderadas a graves levam a uma amputação. E as amputações são associadas a um maior risco de morte nessas pessoas. A taxa de mortalidade em 5 anos de uma pessoa com úlcera no pé por diabetes é de 30%. E a taxa de mortalidade em 5 anos de uma pessoa com uma amputação maior, ou seja, uma amputação do membro todo, do pé todo, do médio pé, a gente chama de transtibial, da perna, ela passa a 50%. 231 mortes a cada 1.000 pessoas por ano. É muita coisa. Negros, latinos, pessoas com baixo nível econômico são os mais afetados. E aqui é uma matéria que saiu, está bem quentinha, de 22 de setembro, né? Foi a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular publicou esse dado, uma matéria bem extensa, bem robusta, com bastante informação, trazendo, infelizmente, esse dado de que as amputações de pernas e pés alcançaram, em 2028, o maior nível em 10 anos. A pandemia contribuiu muito, né, para esse aumento, por conta da dificuldade no acesso à saúde, da dificuldade de sair de casa, da dificuldade de se olhar. Então, é um número muito bem expressivo. Eles trouxeram para a gente também que mais de 282 mil cirurgias de amputação dos membros inferiores aconteceram no SUS entre janeiro de 2012 a 2022. Só em 2022, por dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram os pés ou as pernas amputadas por dia. Brasil. Em São Paulo, até 2022, foi o estado que mais realizou amputação, mas a gente também tem que levar em consideração várias coisas, como a facilidade de acesso também. 59.114 pessoas. Em 2022, foram gastos cerca de 78,7 milhões de reais. Em janeiro de 2012 a dezembro de 2022, foram 799 milhões de reais em procedimentos. O procedimento é só uma parcela do custo dessa pessoa que sofreu uma amputação. Vocês imaginam que essa pessoa vai precisar ser reabilitada, precisar de um acompanhamento, de algum cuidador por um período, vai precisar de uma órtese, se ela puder voltar a trabalhar. E se essa lesão cicatrizar? O que a gente tem de dado? 40% dessas pessoas que cicatrizaram a lesão vão apresentar uma nova lesão em 1 ano. A gente já chama de remissão. De recidiva. E essa lesão pode ser no pé contralateral, não vai ser necessariamente no mesmo local. 65% dessas pessoas vão ter uma nova lesão em 5 anos. E 90% dessas pessoas vão ter uma nova lesão em 10 anos. E o que é muito importante a gente ter em mente quando a gente pensa numa pessoa com diabetes, principalmente numa pessoa que tem um risco ou que já teve uma nova lesão? Ela precisa ser avaliada. Tem alguém aqui hoje que tem diabetes, se não se sentir desconfortável em falar? 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Quantos de vocês já tiveram o pé de vocês avaliado por algum profissional de saúde alguma vez na vida? 1, 2. Muito pouco, né, gente? E quantos de vocês foram orientados a cuidados específicos com os pés? 3. Ok. A gente vai, lá no final, eu vou perguntar de novo se vocês já receberam esses cuidados. Então, ela deve ter a pessoa que tem diabetes, ela precisa ter os seus pés examinados por um profissional de saúde para avaliar a presença de sinais e de sintomas de neuropatia e doença arterial periférica. O paciente com diabetes, a pessoa com diabetes tipo 1 precisa ser avaliada pelo menos após 5 anos do diagnóstico. E a pessoa com diabetes tipo 2 precisa ser avaliada assim que ela recebeu o diagnóstico.
levando em consideração que diabetes tipo 2 é geralmente aquele que dá no adulto, né? Não necessariamente, mas é aquele diabetes de mais tarde que vai trazer esse tempo que a pessoa não sabia que ela tinha diabetes. E aí, o que a gente entra aí nos 6 passos, né, que são preconizados como padrão ouro por todas essas unidades internacionais, né, o IWGDF, o DFUT? A gente precisa necessariamente, como profissional, tá? Identificar o pé em risco, então a gente precisa fazer uma triagem anual dessas pessoas com risco muito baixo, a gente tem algumas classificações, para avaliação da neuropatia e de doença arterial periférica, e a ausência de sintomas não exclui a doença, tá, gente? Perda de sensibilidade da proteção dos pés, presença de calosidades, lesões pré-ulcerativas, como bolhas, fissuras, hemorragias, que ainda não são uma úlcera, mas que podem virar. E a presença de úlcera e histórico vascular tem que ser levado em consideração. Esse é o exame dos pés que eu comentei, que não sei se alguém já teve, né, dessas pessoas que já foram avaliadas no dia a dia. A gente precisa avaliar a sensibilidade da proteção, a sensibilidade protetora, aquilo que vai te dizer que você tem um risco maior ou não, né, se você já tem a neuropatia. Então, a gente tem um monofilamento de 10 gramas de Siemens-Weizen. É como se fosse uma agulhinha de nylon, tá? Ele é molinho. E a gente vai tocar em pontos específicos e entender se a pessoa consegue ter sensibilidade desse toque. O diapasão, que é aquele instrumento que é utilizado mesmo para afinar violão, sabe? Afinar instrumentos. A gente faz para avaliar a sensibilidade vibratória. E quando esses dispositivos não estão presentes, quando a gente não tem esses dispositivos à mão, que isso é uma realidade muito comum, inclusive dentro do setor privado, o toque leve é tão efetivo quanto. Tá? A avaliação vascular, importantíssima. A gente precisa fazer uma avaliação de pulsos, pedioso e tibial posterior, são 2 locais diferentes, tá? Para avaliar se chega sangue lá na periferia, na ponta do pé. Claudicação intermitente, se essa pessoa manca depois de uma certa caminhada. E aí a gente tem um índice, né, para guiar a gente, como que a gente pode fazer. É uma avaliação de pressão mesmo, né, para a gente entender aí o quanto de sangue está chegando no pé. E aí, dependendo do índice, ela tem um encaminhamento específico que ela precisa ser direcionada. O ITB não é um exame que está disponível também em todos os lugares, ele é muito mais específico, mas, como eu falei, pelo menos o toque, pelo menos palpar pulso, precisa ser feito. Tá? E inspeção. Na presença da perda de sensibilidade protetora ou da doença arterial periférica, durante a avaliação do pé em risco, a gente precisa avaliar algumas coisas, né? Avaliação da pele, então, quanto à cor, temperatura. Cor não é tonalidade da pele, tá? É vermelhidão. Temperatura, presença de calosidades, edema, infecção fúngica, para que a gente possa direcionar esse paciente para tratar essas lesões pré-ulcerativas e não acabar desenvolvendo uma lesão. Bolhas, calos hemorrágicos e o diagnóstico renal de doença renal terminal, como eu já falei para vocês, que aumenta muito o risco de amputação. E avaliar a presença de deformidade nos pés, porque a deformidade nos pés vai levar a um aumento, né, do risco dessas lesões, a um aumento por pisada errada, por sapato que pode apertar, por N motivos. A gente precisa avaliar como é que está a movimentação desse tornozelo, a movimentação desse pé, entender onde a gente pode ter aumento do risco da lesão, de aparecimento de lesão, para que a gente possa prevenir. Na presença dessas situações, durante a avaliação, a gente precisa entender se essa pessoa tem desordens cognitivas, conhecimento dos cuidados com os pés, deficiência no autocuidado, limitações físicas e avaliar os calçados que ela tem à sua disposição. Após o exame, a gente precisa seguir com a estratificação de risco. E aí, não sei se alguém aqui é da área da saúde, mas é bem importante, eu deixei até um QR Code ali, se vocês quiserem acessar. Nós temos infocardios, né, que são o DFUT preparou infocardios junto com essas últimas recomendações, dizendo o que a gente precisa fazer em cada situação de risco. Então, no risco muito baixo, a gente precisa examinar pelo menos uma vez ao ano o pé dessas pessoas. No risco baixo, a gente precisa avaliar uma vez a cada 6 a 12 meses. E aí rastrear todas essas situações, disponibilizar cuidado de educação, remoção das calosidades, cuidados com as unhas, disponibilizar calçado terapêutico, dispositivo ortótico, né, como palmilha e órtese sob molde, e recomendar os exercícios.
E aí, na presença de risco moderado, avaliar uma vez a cada 3 a 6 meses, no risco alto, uma vez a cada 1 a 3 meses. E aí, acrescentando que o paciente precisa aprender a olhar diariamente para os seus pés, em busca de presença de lesões, alteração de temperatura, e já tratar situações específicas. No passo 3, né, de recomendação, a gente precisa promover uma educação estruturada para esses pacientes, os familiares e os profissionais de saúde, quanto a lavar e examinar os pés diariamente, reconhecer as lesões pré-ulcerativas e contatar um profissional de saúde no momento necessário, usar emolientes hidratantes, né, para proteção dessa pele, usar meias sem costura e não andar descalço, cortar as unhas adequadamente, sem cortar cantos, para não correr o risco da unha encravar, ou de cortar a unha em excesso e acabar tendo uma ferida que pode virar um problema maior. Inspecionar visualmente os calçados, né, com as mãos também, antes de calçá-lo. A gente tem regiões aqui de São Paulo que tem situações de entrar escorpião, né, no sapato. Imagina, a pessoa vai colocar esse sapato, né, para trabalhar no dia seguinte e não sabe o que tem lá dentro, ou até pedra, né? Ou até costura, sapato descosturado. Não utilizar agentes químicos para remoção dos calos, aqueles produtos, né, vendidos, remova seu calo fácil. E ter esses pés examinados regularmente por um profissional de saúde. Garantir o uso rotineiro, né, dos calçados adequados, no risco 1 ou maior. Esse paciente não pode andar descalço nem na sua casa, para não acontecer como aquele meu paciente que queimou e não percebeu, como que pisou num prego e não percebeu. Adaptar de acordo com a estrutura anatômica dos pés. E, na presença da lesão cicatrizada, assim que a gente atingiu o objetivo de evitar que ela virasse uma complicação maior, ou resolveu, a gente garantir um calçado terapêutico que promova o alívio da pressão plantar. E esse calçado terapêutico precisa ser individualizado, feito de acordo com a anatomia do pé dessa pessoa. Tratar os fatores de risco para ulceração e sinal pré-ulcerativo, como o excesso de calos, unhas encravadas, hemorragia subcutânea, bolha, orientar a automonitorização da temperatura dos pés, utilizar órteses de silicone, que ainda o acesso é muito baixo, mas, se Deus quiser, logo, logo todo mundo vai ter nesse país. E programas de exercícios para os pés, treinamento físico, calçado adequado, intervenção cirúrgica quando necessário. O 6º e último passo, cuidados integrados com os pés. O paciente com risco moderado e alto precisa prevenir a lesão e precisa prevenir a recorrência dela. O profissional calçado adequado, a educação para o autocuidado e avaliação regular e tratamento. Tá? Segundo o DEFUT, 85% das amputações em diabéticos são precedidas por uma úlcera no pé. 50% das pessoas com diabetes correm o risco de desenvolver uma lesão grave no segundo membro em 2 anos. 40% a 60% das amputações dos membros inferiores não traumáticas no mundo são causadas pela diabetes. E as complicações nos pés podem ser graves e dispendiosas. 85% dos problemas podem ser evitados por meio da educação. Eu acho que eu devia ter colocado isso bem grande, porque acho que é o mais importante. A pessoa que sabe que ela tem que prevenir, que sabe o que ela pode fazer numa situação de risco, é a pessoa que provavelmente vai evitar que isso vire um agravo. E aí, qual é o fluxo que tem que acontecer, né, dentro do SUS? Qual é o fluxo preconizado pelo Manual do Diabético do Ministério da Saúde? Também tem o QR Code nos próximos 3 slides, caso alguém queira acessar esse manual. Então, dentro da atenção básica, dentro da unidade básica de saúde do postinho, ele precisa ter essa avaliação periódica do indivíduo e dos pés, tá? Estratificar o risco, saber qual é o risco desse paciente, orientar as ações de autocuidado, manejo das condições menores, como a micose, tudo que eu já venho repetindo. Avaliação periódica de acordo com o risco. Então, lembra que eu falei, cada risco precisa de um período determinado. Presença de deformidades, diminuição da sensibilidade protetora. São as situações que a gente precisa buscar. E o cuidado da equipe multidisciplinar capacitada pode envolver outros níveis, que eu vou falar mais à frente, como o manejo das úlceras não complicadas. Tá? Não precisa ser um profissional especialista, ele precisa ser capacitado. O cuidado, obrigatoriamente, aí dentro da atenção especializada, né, do setor de atenção secundária, ele obrigatoriamente deve ser compartilhado entre a equipe multi e um vascular, quando o paciente tiver uma úlcera isquêmica ou neuroisquêmica mista, quando uma úlcera sem resposta ao tratamento por 4 semanas,
quando uma úlcera tiver necrose ou gangrena. Ele deve ser obrigatoriamente compartilhado entre uma equipe multi e um terapeuta ocupacional na presença de deformidades do pé, com indicação do calçado especial, e também obrigatoriamente compartilhado entre a equipe multi e o ortopedista em presença de deformidades com possível indicação cirúrgica, como artropatia de Charcot. Na atenção terciária, que é o hospital, né, ultra especializado, a gente precisa encaminhar com urgência para a internação hospitalar quando a gente tem uma úlcera profunda com suspeita de comprometimento do osso ou da articulação, febre ou condições sistêmicas desfavoráveis, celulite, que é a infecção e inflamação ao redor, isquemia crítica, ou quando essa pessoa não tem condição de realizar o tratamento domiciliar adequado. A cada 20 segundos, uma pessoa perde um membro no mundo. 20 segundos. 25% dessas pessoas perdem por diabetes. Obrigada. E a recorrência é cerca de 70% dessas pessoas. Aproximadamente 10% dos pacientes que amputam um membro morrem no período perioperatório, ou antes, ou no meio, ou logo após a cirurgia. Geralmente por complicações de outras comorbidades ou do próprio diabetes. 30% morrem no primeiro ano após a amputação. É muita gente, 3 pessoas a cada 10. 50% no terceiro ano. 70% no quinto ano. E isso é maior, esse índice é maior nos países em desenvolvimento. E a taxa de mortalidade é de 50% em diabéticos nos 5 anos seguintes à amputação inicial. Um atraso no diagnóstico leva a um problema de estágio avançado, então, por isso que é tão importante falar em prevenção, por isso que é tão importante a gente atingir essa pessoa que ainda não tem complicações, ou para que a gente consiga prevenir ao máximo a recorrência. As pessoas com diabetes, elas têm que estar atentas a esses cuidados, ao controle do nível glicêmico, que é importantíssimo, tá? Isso precisa ser acompanhado e controlado, porque é o que vai causar mais complicações, e aos sintomas que podem ser observados nos autoexames realizados diariamente. Como eu falei, são 85%. A gente consegue diminuir desses números quando o paciente faz um autoexame adequado. E grande parte dessas amputações, então, poderiam ser evitadas a partir da autoobservação. Hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, de forma adequada, atividade física ajuda muito no controle glicêmico, e a melhora do sistema vascular como um todo. Obrigada. Essa cadeira, meu amigo. Ela não abaixa, não? Quer que eu abaixe ela? Não. Quero agradecer a Juliana. É importante, Juliana, as pessoas até ver realmente, né, o que acontece. Eu estava até comentando aqui atrás, está sendo até boazinha de realmente não mostrar, de fato, até como é que fica os pés. A gente mostrei agora há pouco aqui para o Alan uma foto e mostrei para o Salomão que ele quase desmaiou, né? Salomão quase desmaiou aqui do meu lado. Mas quero convidar agora para fazer uso da palavra. Acho que não tem mais ninguém, né? Só o Márcio. O Márcio vai fazer. Vai. Então, Márcio, eu vou te convidar para você ir até a tribuna, tá? Você tem 5 minutos. Essas são algumas perguntas, tá bom? Depois a senhora vai fazer a leitura e a palestrante vai fazer a resposta. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, nossa presidente, vereadora Lúcia da Saúde. Boa noite, Salomão. Doutora, parabéns, aprendemos muito, né, nessa noite. Fernando, também muito obrigado. Gente, eu vi aqui que tinha um representante aqui da Associação dos Somizados, e é uma associação que eu tenho um carinho muito grande, porque eu tinha um saudoso amigo lá, né, o doutor William Garcia, que infelizmente não está mais entre nós, e é uma pessoa que
Eu tive um amor muito grande, uma pessoa maravilhosa e parabéns a todos. Pessoal da secretaria, pessoal com deficiência, parabéns pela mobilização, todos estão aqui. Eu vou ser bem breve, tá, gente? Como eu estou novinho aqui, eu falo bem rapidinho e bem curto. Importante, excelentíssima vereadora da Saúde, esse tipo de ação, que a gente deixou bem claro que se a gente fizer o nosso trabalho certinho, a gente vai evitar muita coisa. Vamos estar evitando, talvez, 85% das amputações. Enquanto estava falando ali, eu estava anotando algumas coisas, né? A amputação dos pés, em 2022, foi o maior, chegou ao maior nível, né? Talvez seja por causa do Covid, talvez seja por causa da falta de acesso de muitas pessoas, mas a gente tem que deixar bem claro que o principal é o UBS, é o posto de saúde. A gente tem que fazer muito e muito bem feita o pré-atendimento, para que a gente depois não corra atrás. Como eu vim da indústria, a gente trabalhava muito com ação corretiva, ação preditiva, entendeu? E ação preventiva. E a prevenção, as outras ações corretivas, a corretiva a gente só corrigia depois que já aconteceu, e aí já teve um prejuízo. Então, a prevenção é muito importante, e a gente tem que implantar isso aqui em Osasco, para a gente poder estar à frente, salvando vidas. Eu também sou o Márcio da LAN, né? Como o pessoal me conhece, que eu tenho uma LAN house tem 15 anos, 16 anos e pouco, mas eu também fiz parte da saúde, né? Trabalhei na saúde de Osasco por mais de 2 anos, no pronto-socorro do Rochidale, e muitas vezes a gente vê pessoas, infelizmente, os casos de amputação eram muito recorrentes de pés. E a gente perguntava, você falava para a pessoa, mas chegou a esse ponto, pessoal, mas eu não consegui ter um tratamento na UBS. Então, Lúcia, é muito importante mesmo a gente estar fazendo isso, estar passando. Eu acredito que a gente vai estar no caminho e vamos chegar a isso. Eu fiz uma anotação aqui, né, que quando a pessoa tem amputação, 40%, né? Chega a 40% no primeiro ano, pode ter um caso que repetir, né? No 5º ano, 65%, em 10 anos, até 90%. Mas se a gente prever, se a gente conseguir cortar, não vou nem dizer cortar, a palavra correta, né? Prever isso antes do ocorrido, a gente vai estar trazendo qualidade de vida, vamos estar evitando, que é o principal disso. Lúcia, eu gostaria de participar outras vezes, né? Estamos vereadores aqui, mas vou estar participando outras vezes, vou estar junto com vocês nessa pegada, porque eu acho muito importante isso que está sendo feito hoje. Eu vou só deixar o meu muito obrigado a todos que estão aqui. A primeira que eu vim, espero vir outras mais, e fiquei muito feliz de estar aqui nesse momento. Uma boa noite a todos. Obrigada, meu secretário. E agora eu quero pedir para você que você possa vir para o meu lugar, que eu também quero fazer o uso da palavra. Agora a vereadora Lúcia da Saúde vai fazer parte aqui no pleno. Convocar. Se dispõe de 5 minutos para falar. 4,99. 59. Obrigada, Márcio. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês. Uma boa noite. Estou vendo pessoas aqui muito queridas. Estou vendo o Marcelo, que faz muito tempo que eu não via o Marcelo. Está aqui. Mande um grande abraço para a tua mãe. Nós temos o Dedé também, que é apaixonado por Osasco. Uma pessoa maravilhosa. E parabenizar, Salomão, a sua secretaria, porque quando estão unidos, as coisas funcionam. Né? Como que a gente pode imaginar que a secretaria, né, do Salomão vai vir discutir uma pauta de feridas aqui na Câmara? Gente, é maravilhoso, isso é muito bom. Então, conte sempre comigo, Salomão, sempre. Tá?
As portas estão abertas dessa casa, os 21 vereadores, entendeu? O Márcio também está muito feliz de estar aqui hoje, secretariando. E quero já agradecer a Juliana, enfermeira, que, olha, Juliana, esse trabalho é um trabalho maravilhoso. É um trabalho, assim, quando você vai lidar com feridas, é um trabalho, é diferencial, porque a pessoa tem que gostar também do que faz, né? Então, parabéns, viu? Já agradeci o Márcio, a Fernanda. Obrigada, viu, Fernanda, por estar aqui conosco, de levar a secretaria, né, de uma líder que está sempre atuando, né? E quando me mandou o convite, falou feridas, eu falei, é comigo. É comigo, eu vou estar lá. Hoje conversei um pouco com a Suzete para falar um pouco sobre o que nós temos dentro de Osasco, mas queria aqui, eu vi a explicação da Juliana, ela falando de como podemos, né, fazer e trazer para Osasco. Então, é muito importante. Mas eu queria dar uma notícia aqui para vocês, que, em 2021, nós temos um deputado, Jefferson Campos, que mandou uma emenda para essa casa. E, quando mandou a emenda, Fernanda, a primeira coisa que eu pensei foi de fazer um ambulatório exatamente de feridas. E nós estamos quase no finalmente na Policlínica Zona Sul. Está terminando. Eu acredito que ainda, no final de novembro, nós vamos inaugurar. Então, está aqui, ó, trago para vocês. Ó. Hoje conversei com o prefeito e falando um pouco do andamento com ele, porque quando eu fui lá pedir essa emenda para o deputado Jefferson Campos, que é muito atuante aqui em Osasco, é um deputado que ele é o que mais, eu acho, que manda emenda para a área da saúde, é o deputado Jefferson Campos. E fomos conversar com ele para encaminhar para o Centro em Referência em Diabetes. Quero parabenizar o doutor José Armando Mota, acho que todos vocês aqui conhecem. Gente, é um grande médico. Você vai falar de ferida ou você vai falar de diabetes, você tem que falar do doutor José Armando Mota, porque ele é uma pessoa assim especial. Nós temos aqui, eu acho, pessoas que têm diabetes nessa casa, como já foi dito, que também já passou com ele. Acredito que o Marcelo também já passou, né, Marcelo? Com o doutor José Armando Mota. E, quando fomos conversar, ele falou assim, Lúcia, primeiro passo, nós temos que ter aqui um cardiologista, um neuropatia em diabético, que nós temos que ter lá na Polisul, um nefrologista, que tratamento dos rins, oftalmologista, né, aqui a Juliana ela passou, até já falando, né, sobre o que causa, né, retinopatia, danos da retina, e leva até a cegueira, né, o psicólogo, nutricionista, assistente social. Gente, dizer para vocês, até não sei se eu posso mostrar aquela foto que veio para mim, eu não sei se eles vão me autorizar a mostrar, mas dizer para vocês que é fundamental. A gente vai falar aqui sobre a ferida nos pés, como tratar os pés. Mas eu queria dizer, tantas pessoas que são acamadas, que às vezes não têm aonde levar, ou até mesmo faz errado em casa. Faz errado em casa. Ou vai no posto, não tem aquela orientação correta. Aqui nós temos um vereador nessa casa que briga muito por um protocolo, que todo posto, toda entidade tem que falar a mesma coisa. Porque aqui nós temos a enfermeira Juliana, ela vai falar uma situação, mas no outro lugar já fala diferente, no outro já fala diferente. E hoje falei com o prefeito até sobre isso. As pessoas que estão na área da saúde têm que amar o que ela faz. Porque, se ela não amar o que ela faz, não adianta ela estar ali, não adianta. A minha mãe ela foi mordida por teve uma picada de aranha. E, naquela ocasião, eu trabalhava na Policlínica Zona Norte.
E minha mãe tinha um convênio, passou no convênio, e o convênio falou, tem que tirar a parte do braço, porque não tem o que fazer mais. Falei, mãe, vou te levar numa médica aqui na policlínica. Ela passou num posto de saúde, foi encaminhada por um dermato. O dermato encaminhou ela para o Hospital das Clínicas. E no Hospital das Clínicas, mas ela passou antes, até pelo Butantan, vocês não têm ideia o que a gente passou. Porque minha mãe entrou até em depressão. E aí aquilo necrosou, foi para trás nas costas, foi um horror. Mas essa médica, que amo o que ela faz, levou a minha mãe para o Hospital das Clínicas, ela fez enxerto, ela está com o bracinho dela normal hoje. Normal. E, naquela época, a gente ainda não tinha, por isso que eu luto tanto pelo ambulatório de feridas em Osasco. Eu luto muito porque a gente vê a situação das pessoas. Queria dizer também, Fernanda, que aqui o que mais nós precisamos é de um psicólogo para poder cuidar de quem tem diabetes. Porque se a gente não tem diabetes, nós mulheres aqui, né? Quantas mulheres nós temos aqui? Todos os dias a gente pensa em quê? Emagrecer. A gente começa na segunda, na terça a gente já para. Não é assim? Agora, imagina quem tem diabetes, gente. Que vê a comida, não pode comer. Então, o primeiro passo, eu acredito, que é o tratamento. É um tratamento, é passar no nutricionista, é realmente poder ter todos os especialistas, como aqui foi pedido, para poder cuidar dessa pessoa. Porque é mais que necessário. Quando a gente fala realmente em prevenção, é prevenção de verdade. É prevenção, porque nós não podemos chegar... Eu não sei se eu posso mostrar, eu vou mostrar para vocês o que eu recebi. Aqui no celular. Vou mostrar aqui para vocês. Aí você pergunta, como que chega... Ó, aqui é um pé. Dá para vocês verem aqui? Dá para pegar a câmera aqui? Dá? Deixa eu ver. A 2 ali. Vocês estão vendo ou não? Aqui é um pé. Entendeu? Como que chega numa situação dessa, gente? Como é que chega? Então, eu vejo que, realmente, nós precisamos estar unidos, todos, no mesmo pensamento, em prevenção. Em prevenção. A capacitação. Hoje, falando com a Suzete, quero até agradecer a Suzete, que vem fazendo um belo de um trabalho em Osasco, e ela disse para mim, falou, vereadora, aqui em Osasco nós temos uma equipe que essa equipe ela multiplica, né? Então, o que ela faz? Ela vai capacitar os enfermeiros. E nós temos já na Policlínica, temos também na Policlínica Zona Sul e na Policlínica Zona Norte. Através do médico, do enfermeiro, fazemos avaliação de pré-diabéticos em todo o tratamento de ferida e diversas origens, com orientação de uso de placa, coberturas, pomadas, conforme o diagnóstico da lesão. Queria lembrar aqui também que nós temos a enfermeira, a Kelly, da Policlínica. Não sei se o Marcelo lembra da Kelly. Lembra, Marcelo? Não lembra? Simone. Gente, nós temos umas enfermeiras que trabalham ali com o Dr. Hugo, na Policlínica Zona Norte, mas pensa no padrão dessas enfermeiras. Então, o que realmente nós precisamos mesmo em Osasco é ter um protocolo que possa realmente funcionar, que você possa chegar num posto de saúde e você ter essas informações corretas. E, Lúcia, se a gente for debater aqui para falar sobre feridas, nós não vamos falar não só do pé, Juliana, não só do pé, mas o Márcio aqui ele é de pronto-socorro.
Mas o Márcio estava trabalhando no pronto-socorro, ligou para mim e falou, vereadora, como é que eu faço? Nós temos uma pessoa assim que aconteceu isso, isso. Eu sei da informação correta, então eu vou passar para ele, para que ele possa também passar essa informação correta. Mas o que nós temos que ter realmente é um protocolo, porque às vezes as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas não sabem o que nós temos dentro do nosso município, não sabem o direito que essas pessoas também têm. Então, isso tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado. Então, desde já, eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes, dizer que eu estou muito feliz mesmo, por trazer esse tema aqui na nossa casa, que nós temos que debater. Você sabe que até mulheres grávidas, elas têm também diabetes, que pode adquirir na gravidez, não é isso? Que pode adquirir na gravidez. Então, a gente tem que ter esses temas realmente para que a gente possa realmente debater mais vezes nessa casa, viu, Salomão? Muito obrigada, viu, por trazer aqui para nós. E agradecer, gente, agradecer a todos vocês, dizer que nós aqui estamos abertos a essa casa, a enfermeira, que você, se quiser vir visitar a nossa comissão, nós estamos aqui abertos, porque é muito importante. Quero também poder, junto com o Salomão, convidar para que a gente vá junto na secretaria, falar com o secretário, doutor Fernando, mostrar o que ela tem para oferecer para dentro de Osasco, porque isso é muito importante. É muito importante quando, junto, a gente vai poder realmente mudar, né? Porque o problema do vizinho, será que não é problema meu? É problema meu também. Então, é muito importante. A gente vai marcar e, desde já agradeço a sua presença aqui na nossa casa. Gente, então é isso. Quero agradecer a todos vocês. E por um tema tão difícil para poder falar, e hoje a câmera está cheia, né? Então, mostra que realmente a sua secretaria é uma secretaria bem unida. Salomão, muito obrigada, gente, a todos vocês, viu? Uma boa noite. Convido a nobre vereadora Lúcia a assumir a presidência. Salomão quer uma parte, pode falar, Salomão. Bom, quero aqui agradecer a participação de todos vocês nessa discussão, ciente que o município, que nós estamos avançando. Obrigado, vereadora, por essa força com a secretaria. E quero deixar aqui, enfatizar, agradecer a doutora Juliana, em especial a cada funcionário, a cada colaborador da secretaria, da pessoa com deficiência, na pessoa da nossa chefe de gabinete, Fernanda Zac. Eu quero agradecer esse time, que assim, vereadora, é um time aguerrido, que tem levantado a bandeira no engajamento, nas atitudes, para fazer a cidade de Osasco cada vez mais inclusiva. Obrigado, gente. Bom, então vamos começar as perguntas. A gente tem bastante perguntas aqui. Então, essa pergunta vai para a doutora Juliana. Como poderia ser um tratamento preventivo nos pés de um diabético na unidade básica da cidade de Osasco? Excelente pergunta. O mais importante é conscientização. Conscientização das complicações que o diabetes pode causar e de olhar os pés.
Então, a gente precisa capacitar a nossa equipe, principalmente enfermeiros, que é quem vai multiplicar para o resto da equipe, e médicos, que eles precisam educar essa pessoa com diabetes para que ela olhe seus pés, identifique risco e trate esse risco o mais rápido possível para que ela evite uma lesão e evite uma amputação. Doutora, você sabe que eu tive numa unidade básica do Jaguaribe, na época, lá atrás, e uma pessoa foi arrancar um dente. E ela quase entrou em óbito na unidade. Isso lá atrás, acho que em 2005, porque a diabetes dela estava muito alta. E ela não sabia que a diabetes estava. E também, naquela ocasião, a gente não tinha esse protocolo de antes poder verificar a diabetes ou verificar a pressão da pessoa. Então, ela saiu no carro de SAMU da unidade. Então, até mesmo para poder ver um dente é arriscado, né? É muito arriscado, pode. O protocolo é muito importante. Muito para as pessoas falarem a mesma língua, mas para evitar problemas, para evitar risco. Então, por isso é tão importante que a gente tenha protocolos, que na unidade básica de saúde os enfermeiros conheçam suas famílias, façam ações sociais, para que a gente engaje quanto mais e mais e mais a população e a equipe de saúde, para que a gente evite complicações. Aqui é do Jailson, que é o Duda. Cadê o Jailson? Está aí. Ele pergunta, né, existe no mercado algum produto que pode realizar o diagnóstico de diabetes sem acompanhamento médico? Dá para comprar na farmácia, um testinho rápido, mas assim, é muito importante a gente usar o nosso serviço de saúde, né? Fazer acompanhamento rotineiro, mesmo para quem não tem sintomas, mas sabe que tem algum familiar que tem um risco maior de ter, ou está chegando numa idade que é mais frequente ter complicações de qualquer doença. Fazer um acompanhamento médico regular é importante para a gente identificar situações. Observou coisas que o seu corpo não tinha e agora tem, por exemplo, estou fazendo xixi mais vezes, estou percebendo que tem formiga no xixi, em volta do vaso, na fralda, enfim, está com a visão turva, está sentindo tontura, qualquer situação que não está de acordo com o que era no dia a dia, é importante procurar uma avaliação médica para a gente descobrir o quanto antes se a gente tem alguma situação. E é isso, avaliação regular já traz esse benefício. Agora, não vale muito a pena você ir buscar por conta um examezinho de ponta de dedo. É mais fácil você procurar um profissional de saúde. A Rosângela Cristina, cadê a Rosângela? Está aí, ela faz 2 perguntas. Qual o custo e os benefícios em oferecer a capacitação no serviço de atenção primária na saúde? Essa é uma. Quais os passos para o município de Osasco tomar... é um padrão, é isso? Padrão ouro. É isso? Como eu comentei na palestra, né, amputar é muito caro. É muito caro. Um diabetes avançado é muito caro. Uma hemodiálise, caríssimo. UTI, então, nem se fala. E ensinar o paciente a avaliar seus riscos, controlar sua doença, olhar o pé. Hoje eu escutei um negócio de um paciente que eu achei fantástico. A médica falou para ele assim, você vai ter o seu pé como o rosto de um bebê. A gente cuida com cuidado, a gente olha todos os dias, a gente tem esse cuidado. Minha professora falava, vamos namorar os pés. Então, ter ações de prevenção são muito... Um monofilamento, um diapasão, é muito, muito, muito mais barato do que uma amputação. O custo da amputação é muito impactante para a sociedade em geral. E a outra pergunta é para tornar padrão ouro, né? Eu acho que os profissionais precisam ser treinados regularmente, tá? O profissional ele tem muita demanda no dia a dia dele, ele tem que buscar, né, por conta própria, mas ele precisa ser incentivado. Ele precisa ser incentivado a participar de congressos, a publicar o que ele trabalha, o que ele vê no dia a dia, estar envolvido em discussões para que essas últimas atualizações elas venham para o paciente. Não é porque ele está no SUS que ele não vai praticar o que há de mais novo e mais recomendado. Como eu comentei, um diapasão é muito barato.
Hoje a gente tem estudos de um pesquisador que eu citei bastante, Dr. David Armstrong, da Califórnia, de avaliação dos pés em 3 minutos. Numa campanha, a gente fez uma campanha mês passado, foi muito legal lá no Parque da Aclimação, em São Paulo, a gente consegue trazer muito benefício para a sociedade. Então, é muito mais barato a gente seguir o padrão ouro de prevenção do que seguir depois os cuidados de amputação. E, claro, tecnologia é importante, gente. Tecnologia é caro, mas a gente tem que pesar riscos-benefícios. Eu consegui trazer uma órtese de silicone para aliviar a pressão num dedo que não tem mais condição de passar por uma cirurgia, mas que tem risco de ulcerar com frequência, é excelente. Eu consegui trazer uma espuma feltrada, que está começando agora no Brasil, para que esse paciente possa pisar, não precisar ficar acamado ou numa cadeira enquanto ele estiver na vigência de uma úlcera. É muito mais barato deixar esse paciente poder trabalhar, viver sua vida, enfim, ou até manter a própria saúde física enquanto ele está em tratamento da lesão. É muito mais barato do que a gente precisar amputar, perder um membro e afastar essa pessoa das possibilidades de trabalho. Obrigada, Juliana. Temos aqui ainda mais perguntas, tá? Então, se você de casa também quiser mandar, pode enviar para nós, que a doutora está aqui para poder responder. A Beth, que está aqui também, cadê a Beth? Está aqui, ela pergunta sobre a cicatrização e a estatística de 90% em 10 anos pode levar a um risco de óbito ou de amputação? Sobre a avaliação vascular, qual seria o médico e qual a especialização? Eu acredito que assim, a especialidade é o vascular, né? Cirurgião vascular ou angiologista. O vascular ele pode seguir o caminho clínico ou cirúrgico, né? Sim. Mas é a mesma especialidade. Dentro do Brasil é a mesma especialidade. Com relação à taxa de 90%, é de nova lesão dentro desse período de 10 anos. Como a gente falou bem no comecinho da palestra, uma pessoa com diabetes, ela é todo um sistema. O diabetes não vai atacar só o pé, ele ataca vários órgãos-alvo. E até aparecer pode ser muito tarde. Então, por isso a mortalidade é tão alta, por isso é tão complexa a doença, né? A gente não trata só uma coisa, a gente tem que tratar o indivíduo todo. E aí isso acaba elevando bastante a taxa de mortalidade. O atraso de diagnóstico, o mau controle glicêmico e essas lesões recidivadas ou amputações maiores, né? Olha só, que bom. Estou recebendo aqui uma notícia boa, que nós tivemos... deixa eu ver aqui. Durante a capacitação, né, estou recebendo aqui da Secretaria de Saúde, durante a capacitação tivemos 2 enfermeiras com projetos premiados de sucesso que irão apresentar os seus projetos em um congresso no Rio Grande do Sul em novembro. Olha que bacana, gente. Isso pela Secretaria de Saúde aqui de Osasco. Muito bom. Nós temos aqui o Lindolfo José Soares Filho. Cadê o Lindolfo? Está aqui, o doutor, trabalha lá com meu amigo Góes. O uso regular de uma podóloga pode ser prejudicial a um portador de doença, né, de pré-diabetes, no caso que ela venha indicar algum produto químico para o uso dos pés? Existe algo específico para... O podólogo, ele é um profissional que passa por uma extensa capacitação, tá? É um curso técnico de 2 anos com aulas diárias, então eles têm uma capacitação muito, muito importante. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, tá? Dentro da podologia existe a especialidade, a pessoa pode se especializar ainda mais no cuidado com diabetes, mas eu sempre falo para o paciente precisa saber o risco dele. Então, é importante que seja palpado o pulso. Um paciente que não tem sangue chegando no pé, uma unha cortada a mais, um podólogo geralmente não tira bife, vamos dizer assim, mas um procedimento mais invasivo pode trazer um risco muito alto. Então, conheça o seu podólogo. Eu acho que a gente precisa envolver a podologia, sim, nas políticas públicas de saúde, porque é uma profissão muito, muito bacana, que tem um conhecimento muito legal, mas eles precisam estar envolvidos com outros profissionais e se capacitar também constantemente.
Com relação à indicação de produtos, tudo depende de qual o produto e qual a intenção do produto. Se for um emoliente, por exemplo, um hidratante que vai diminuir a possibilidade de ressecamento, de fissuras, perfeito. Agora, para tratar alguma coisa, uma verruga plantar, para remover uma calosidade com algum agente químico, aí precisa tomar um pouco mais de cuidado. É importante que essa pessoa com diabetes até tenha seu acompanhamento regular, ou com um enfermeiro especializado, ou com um cirurgião vascular, né, um angiologista. Então, doutora, é isso. Nós estamos já chegando finalmente aqui. Aí eu queria perguntar para vocês aqui, né, quem é que olha para os pés? Quem é que cuida dos pés? Olha só, estou vendo uma mãozinha aqui levantada, hein, gente? 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 7. Porque ele é o Lucas, né? Henrique. Você cuida dos pés, Henrique? Cuida. Porque é importante, né, a gente poder tomar esse conhecimento, doutora, mas que a gente possa também praticar. E aí, doutora, para quem não sabe que tem o diabetes, para quem não sabe, então ela tem que ir a um posto de saúde e ela não precisa ter uma indicação médica também para poder fazer o teste. Somente a indicação, né, quando é feita pelo sangue, não é isso? Ele pode marcar uma consulta de enfermagem, o enfermeiro já vai fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, né, colher a história dessa pessoa, identificar riscos e, se achar pertinente, já vai fazer essa busca, né, de saber se essa pessoa tem ou não diabetes. Aí é o momento da gente identificar, no momento que ela está silenciosa. Verdade. Eu me recordo aqui nessa casa que a gente teve 2 vereadores que estavam com pré-diabetes. Um era o nosso ex-presidente, o Ribamar, quando ele falou que estava, todos nós ficamos preocupados nessa casa, né? E na ocasião ele pesava, acredito que mais de 150 quilos. Mais de 150 quilos. Então, o primeiro passo para ele foi realmente fazer uma bariátrica, né? Foi feita e ele hoje não tem mais nada. Quando falou, né, ele sendo homem, o risco que ele poderia correr com a diabetes, ele rapidinho ele já tomou uma providência. E hoje está bem magrinho. E com saúde, né, que é o mais importante. Então, eu quero aqui agradecer ao nosso presidente, Carmônio Basto, aos os vereadores dessa casa, membro da Comissão de Economia e Finanças e aos demais vereadores presentes, aos palestrantes que contribuíram para enriquecer essa audiência pública. Agradeço ainda também os munícipes que, por meio da TV Câmara, nas redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço também os servidores da Câmara envolvidos na organização dessa audiência pública. E declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.